O Livro dos Espíritos, o estudo dele deve ser assim: ler, fazer dentro dele o estudo metódico. Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Não vou ficar lendo as perguntas e as respostas e comentando. Eu vou fazer certas proposições discutindo as questões do Livro dos Espíritos para ver se a gente sabe direito aquilo que está lá. Então, nós dois estamos em xeque hoje, viu? Você, principalmente. Recordando um pouquinho, nós já apresentamos isso aí para vocês e hoje nós vamos apresentar esses dois últimos subtítulos. Interessante que esses subtítulos são 5% da parte dos conteúdos internos do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, quem é que eles são? São seres inteligentes criados por Deus, povoam o universo fora do mundo material. Nós já vimos isso. E estão nos diferentes globos do universo. São independentes, os dois mundos, espiritual e o material. Mas é incessante a correlação entre ambos. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido. Que isso? Como entender essa afirmativa que está no Livro dos Espíritos? Está lá até na introdução. Olha, ajuda um pouco. Evangelho, capítulo 3º, parágrafo 16, com Santo Agostinho. O Consolador, questão 248. Universo e Vida, capítulo 4. Quem quiser, dá uma estudada lá. Não é assunto para hoje. Olha, isso tem a ver com a recordação da reunião passada que eu fiz do estudo do Livro dos Espíritos, as categorias dos mundos habitados. E eu quero chamar a atenção exatamente que nos mundos ditosos, que estão além do mundo regeneração, predomina o bem. Quer dizer, o bem não é total ainda. O bem só é total nos mundos celestes ou divinos. Isso está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. A questão do bem é profunda, meus irmãos. Do bem e do mal. Porque as gradações do bem são como as gradações do mal. Variam ao infinito. Entre o bem e o mal, a norma de conduta é a lei de Deus. A variação infinita está aqui. São os mandamentos. E Kardec trouxe os 10 mandamentos para o Evangelho segundo o Espiritismo e apresentou esses e os outros no Livro dos Espíritos e no Evangelho, de formas variadas e bem objetivas. Vamos fixar um pouquinho mais aqui o conteúdo do Evangelho, lembrando que na nossa conduta, tudo que lhe for conforme aí aos conteúdos que estão da lei do amor a Deus, a si mesmo, ao próximo e às aplicações gerais. Tudo que for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Em todas as suas nuances, das mais pequeninas formas às mais grandiosas. Bem, vocês lembram disso? Nós passamos aí já diferentes ordens de espíritos. O que é que estrutura essas ordens? Bem e o mal. O bem e o mal. O desejo do bem e o desejo do mal. E faz com que pertençam a diferentes classes. Assim,
Nós temos aquela classe dos propensos ao mal, que é a nossa classe aqui na Terra. Porque nós não compreendemos Deus. E temos ignorância de muitas coisas, temos o orgulho, o egoísmo e as paixões. E temos que escolher uma dessas 5 classes que estão aí. Pegar um pouquinho para nós, porque não existe nas classes dessa terceira ordem uma classificação que nos coloque exatamente numa delas. Nós temos que pegar algumas nuances. Explica Kardec direitinho lá. Bem, depois vem a segunda ordem, que é aquela dos que compreendem Deus, mas não praticam o bem totalmente ainda. Eles desejam o bem, mas já compreendem Deus, que é o objetivo que todos nós devemos ter, não é? Nós fizemos os comentários na reunião passada. Depois vem aqueles que, ministros de Deus, incitam a todas as classes e ordens inferiores à prática do bem, porque eles são espíritos puros e só fazem o bem. Ministro de Deus só pode fazer o bem, né, Lívia? Lógico. Só pode fazer o bem. Muito bom. Vamos caminhar. Agora entramos no nosso estudo de hoje. Progressão dos espíritos, anjos e demônios. Vamos lá. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ninguém empurra. Pode ser que alguém ajude, como o anjo guardião, etc. Os amigos, os inimigos também nos ajudam, segundo o conceito evangélico da ajuda dos inimigos. Muito bem, mas é o próprio espírito que se melhora. Agora você vai comentar. A criação dos espíritos, se bons ou maus, e qual o estímulo dado por Deus a cada um para se melhorar? Bom, Deus não criou nem bom nem mal, criou simples e ignorante. E o estímulo dado por Deus a cada um para se melhorar é a consciência. Muito bem, eu também aprovo inteiramente a sua afirmativa. Mas os espíritos disseram que Deus dá uma missão para cada um, para que ele se aproxime de Deus. Ou seja, ele não larga o sujeito lá sem ter o que fazer. Ele cria e dá o que fazer. Uma missão para cada um. E a missão de cada um pode não ser igual de um do outro, para o universo é todo diferenciado. Não é? Então, achei muito interessante essa colocação e aprendi muito com ela na meditação que fiz. Agora, comentar a possibilidade de aquisição de conhecimento pelos espíritos desde a sua origem e a possibilidade de rebeldia dos espíritos desde a sua origem. É com você. Comigo. Aqui a possibilidade de aquisição. Bom, os espíritos foram criados simples e ignorantes, e Deus deu a todos instrutores que os levassem a estudar, a conhecer, a compreender e a saber das coisas. Não é? Eu acho muito boa essa resposta. Agora, mesmo conhecendo e sabendo e aprendendo, aí pode o espírito ser rebelde. Desde a sua origem? Desde a sua origem. Você está sabendo, hein? Depois que ele aprende alguma coisa, ele se torna
vaidoso, orgulhoso dos seus conhecimentos e pode querer agir por conta própria. Aí é a rebeldia. Isso é, meus irmãos. Vamos ver se isso se confirma daí para frente. Vamos ver. Frita. Porque se os espíritos, comentar se os espíritos podem ficar eternamente numa classe, daquelas 10 classes, e as condições e o tempo para o espírito alcançar a perfeição. Olha, eternamente não existe. Um dia ele vai sentir vontade de se mudar. Ele vai sair de onde Ele vai sair de onde está, pela força do tédio, da vontade de ser diferente, até nem por bondade. Exato. Não é? E as condições e o tempo é conforme cada um, conforme o esforço que faz. Para alcançar a perfeição. Para alcançar a perfeição. Depende das condições e o tempo de cada um, é ele que faz. É ele que faz. Ele que tem que trabalhar. E olha, se nós levamos, segundo André Luiz, a evolução em 2 mundos, 1,5 bilhão de anos, 1,5 bilhão de anos, desde o ponto inicial da vida na Terra, para emitir o pensamento contínuo, nós podemos imaginar quanto tempo pode estar pela frente para chegar na perfeição. Meus irmãos. Comentar se é possível para o espírito retrogradar ou estacionar, e se o espírito pode perder o conhecimento adquirido. Retrogradar, não. Ele não vai retrogradar. Ele pode ficar parado, estacionado por algum tempo, mas sempre vai ter algo que o vai impulsionar para melhorar, em algum momento. E a perder conhecimento pode ficar esquecido nele. Mas o que está aprendido, está aprendido. A gente pode ficar esquecido. Pode estar esquecido. A gente aprende também que na reencarnação nós esquecemos o passado. Mas está lá. Mas está lá. Temos aptidões que são o esboço do nosso passado, se manifestando na vida presente. Certo. E algumas vezes pedimos mesmo, segundo aquela obra gigantesca de André Luiz, impedimentos que nos fazem, que nos limitam para alcançarmos faixas de progresso. Também no Livro dos Espíritos está isso. Comentar a possibilidade de Deus nos liberar das provas e alcançarmos a perfeição. Que bom, né? Fazemos uma prece, pedimos a Deus para nos liberar das provas. Por favor. Me libera, Senhor. Confessa os meus pecados e nos faz perfeito. É possível? Não, não é. Seria... Deus é imutável, ele não vai mudar para atender um ou outro. Teria que ser para todo mundo. Teria que ser para todos. E aí ninguém ia aprender coisa alguma. O princípio do mérito estava perdido. Né? E comentar a possibilidade de alcançarmos a perfeição sem passar pelo mal e pela ignorância. Bom, ignorância depende do sentido, né? Porque Deus nos criou livres e ignorantes. Simples e ignorantes. Então, no sentido de que ainda não tinha conhecimento. E deu instrutores que nos aperfeiçoassem, não é? Agora, se aceitássemos, tivéssemos aceitado como Jesus a linha reta, né? Quer dizer, evoluiríamos rapidamente em linha reta. Sem passar pelo mal. Aí é o caso de quem não passou pelo mal. Nós vimos na escala espírita que nós estamos justamente naquele grupo dos que pretendem sair do mal, né? Meus irmãos, a gente aprende muito no Livro dos Espíritos em termos de autoconhecimento.
comentar a causa dos espíritos serem tão aptos para o bem quanto para o mal. Para o mal. Eita, essa agora é difícil, hein? É porque são simples e ignorantes. Não, mas não existe o mal. Você pode escolher dois caminhos. Você vai para o bem ou vai para o mal. Isso não existe. Deus não criou o mal. O mal é feito por nós. Exatamente. Somos nós que criamos. Muito bem colocado. Então... Você colocou muito bem. Vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Os espíritos são tão aptos para o bem quanto para o mal. A prova somos nós, que fazemos o mal ainda. Já que são criados simples e ignorantes. Ora, se não sabem de nada, e etc., mas são capazes de tomar decisões próprias em meio à liberdade que têm de agir, etc., de seguir os convites do bem e os convites do mal, não é? Eles, então, se tornam... Quando desistimos do bem, nós construímos o mal. Quando desistimos do bem que Deus coloca ao nosso dispor através dos seus bons espíritos, dos seus anjos, etc. Relacione o livre-arbítrio com a possibilidade de, na sua origem, o espírito escolher o bem e o mal, quando ainda está sem a consciência de si mesmo. E a possibilidade de, desde a sua origem, o espírito sofrer más influências de outros espíritos. Esse é difícil, vocês não acham, meus caros amigos? Queria que vocês viessem ficar no meu lugar. Na sua origem, o espírito não pode escolher entre bem e mal, porque ainda não recebeu o livre-arbítrio. Quando ele recebe, que é a falta da consciência de si mesmo. O livre-arbítrio é a consciência de si mesmo e poder de decisão. Muito bem colocado. Agora, sofrer más influências de outros espíritos, desde a sua origem, eu nunca pensei nisso. Você pensou muito bem por não ter pensado. Que esse é o ponto dos mais difíceis deste capítulo. Porque ele não foi, de certa forma, desdobrado com toda a minudência, embora a gente possa tirar conclusões de certas afirmativas das questões anteriores. Mas o Espírito Áureo no Universo em Vida nos falou dos jardins de infância, lembra? Lembro. Em que, ao despertar da consciência, o Espírito vai para essa espécie de jardim de infância, onde são orientados por espíritos de ordem muito superior, não é? E, inclusive, eles têm a oportunidade de um aprendizado de jardim de infância, como as crianças no aprendizado inicial. Mas, aí, nesse estudo, Kardec chegou a perguntar por que Deus permite a escolha do mal, seguir o caminho do mal. E os espíritos disseram para Kardec, como ousas questionar Deus nesse sentido? A chave da sabedoria de Deus, entregando aos espíritos, desde a sua origem, a escolha do caminho entre o bem e o mal. Mas desde a origem, mas tem aquele trechinho do jardim da infância que a gente tem que colocar, senão fica difícil. E essa escolha é aquela do momento, ele vai se preparar e tudo, e depois, se ele decide seguir adiante, aprendendo o bem, ele não vai cair, não vai ter contato com o mal.
Mas se ele se orgulha disso, se ele se envaidece, aí ele vai ter contato com o mal, que é o que ele está criando, está desejando. Pela rebeldia. Cada um tem o mérito de suas obras. É por isso que Deus permite que mesmo, né, depois que passa por aquele jardinzinho da infância em que só os espíritos do bem o ilustram e tal, mas ele ainda é criança, não é? Cada um tem o mérito de suas obras. Não existem crianças rebeldes? Os espíritos gostaram muito da proposição de Kardec, comparando a situação das crianças, não é? Quando estão aprendendo ainda. E colocaram isto, que havia crianças rebeldes também, não é? Muito bem. Opine sobre o percentual de espíritos que escolhem entre o bem absoluto e o mal absoluto. Bem absoluto é igual a Jesus. Foi em linha reta, não é? Desde o princípio. Bem, entre o bem absoluto e o mal absoluto estamos nós. Nós somos a maior parte ou a menor parte? Os da ponta são os da maior parte? Eu acho que do bem é a maior parte. Né? Nós somos o rebanho dos transviados. Aí você se enganou, viu? Porque aqueles que escolhem a tal linha reta do bem e o mal absoluto constituem a menor parte. Nesse miolo entre o bem e o mal e o bem, etc., que somos nós, entre outros, que é a maior parte. É o que está lá no Livro dos Espíritos, viu? Mas isso aí a gente pensa nisso. Tem como a gente. Vamos lá. A possibilidade de futura igualdade no grau dos espíritos, apesar de alguns iniciarem pela senda do mal. Pode falar. Em futura igualdade, vai chegar um momento que, quando alcançar a perfeição que programada por Deus para nós, seus filhos, não é? Mesmo que tenham iniciado pela senda do mal, ele vai ser o espírito puro. Agora, retardado, né? Ele demorou mais. É só um tempo. É só a questão do tempo. Porque todos chegam lá. A possibilidade de Deus distinguir o mérito dos que só seguiram o caminho do bem, como Jesus, após todos atingirem o grau supremo. Quer dizer, nós que escolhemos um caminho de mal misturado, quando chegarmos a sermos espíritos puros, e nós vamos ser, segundo a explicação dos espíritos, Deus vai distinguir entre nós e os que foram em linha reta? Eu acho que não. Eu acho que depois que chega naquele estado, somos todos iguais. Você acertou ali. E olha, não é fácil essa resposta, não. E você lembra da parábola do filho pródigo? Emocionante parábola do filho pródigo. Que me persegue a vida toda. Que você ama tanto. É a linda parábola do filho pródigo. Recebe do mesmo jeito. A possibilidade de haver desigualdades na criação dos espíritos quanto às faculdades intelectuais, já que alguns seguem o caminho do mal desde o princípio. Quer dizer, será que eles seguem o caminho do mal porque foram criados com menores qualidades desde o princípio? Não acredito nisso. Aí eu estou colocando uma opinião até pessoal. Se Deus criou todos iguais, não pode ter criado faculdades intelectuais para uns e não para outros. É isso que os espíritos superiores responderam a Kardec. Não. Todos foram criados simples e ignorantes de modo igual.
com a mesma capacidade e as faculdades intelectuais idênticas. Meus irmãos. Assunto é difícil. Bom, depois que a gente ficou sabendo disso tudo, a questão de anjos e demônios passa a ser uma questão de nomes, quase. E eu vou usar os slides da Rose, começando pelos demônios. Ai, que feio. Não são seres especiais criados para o mal. Nós já vimos isso. São espíritos temporariamente imperfeitos que se rebelam contra as leis de Deus. E os anjos? São os espíritos puros. Reúnem todas as perfeições. Foram criados simples e ignorantes, como todos os espíritos. Meus irmãos. Conquistaram a perfeição pelos próprios esforços. Lição maravilhosa, meus irmãos. Nós precisamos estudar estas coisas para autoconhecimento. E então, eu encerro o estudo que fiz durante 4 reuniões do Mundo dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos. E você, faça o estudo metódico desse capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Leia direto no Livro dos Espíritos e veja as perguntas e as respostas que lá se encontram. São muito interessantes, né, Gilson? Isso responde às nossas necessidades. Isso mesmo. Não é? E como Deus é perfeito, né, na nossa compreensão pobre, insignificante, né, mas é perfeito na racionalidade daquilo que podemos ainda raciocinar sobre a sua justiça, o seu amor, o seu poder, a sua beleza, a sua perfeição, né?